Boa tarde, galera. Boa tarde a todos ligados aqui no canal Universo Cruz Maltino. Antes de começar o nosso giro de notícias, peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação, beleza? Para ficar por dentro de todo o conteúdo. Curte aí, compartilha nossos vídeos, dá essa moral aí pra gente. É muito importante aí essa ajuda de vocês para a gente estar podendo crescer aí dia após dia, beleza? Vamos falar um pouquinho das notícias do Vasco da Gama, antes de comentar também um pouquinho sobre o jogo de ontem. Falar aí do julgamento do dia 17, né, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que foi antecipado para a próxima quinta-feira, no dia 10. E nós temos aí agora um possível fim das eleições do Vasco, né? Vamos torcer aí para que ocorra tudo bem nesse julgamento e que possamos aí, enfim, saber qual é o futuro presidente do Clube de Regata Vasco da Gama, beleza? Falar também um pouquinho aí sobre a compra de Martim Benítez, né? Como nós sabemos, o candidato à presidência Levenciano aí está correndo atrás, informação dada pelo repórter da Fox Sports, Fábio Azevedo, trouxe aí que Leven está correndo atrás de um acordo com o Independente e o empresário do Martim Benítez para permanência do argentino em São Januário. Como sabemos também, o presidente Alexandre Campelo já teria um acordo com o Independente, mas que após a derrota nas eleições, o discurso mudou, né? Parece que ele perdeu as eleições e abriu mão da tentativa de compra do argentino, que é um desejo da torcida e um desejo do candidato Levenciano a permanência do argentino. E com isso ele está correndo atrás da permanência do nosso Ben 10 aí. Beleza? Vamos falar um pouquinho aí dos protestos. Antes da partida teve protesto em torno de São Januário, cerca aí de 60, 50, 60 torcedores foram lá protestar, cobrar o time antes da partida, né? E após a partida, mais uma partida vexatória, uma partida medíocre do time do Vasco, com um elenco, com um time, com um técnico horroroso. O Vasco perdeu de 1-0 para o Defensa e Justiça e foi eliminado da Copa Sul-Americana. E no fim da partida, mais protesto na saída do time, mais cobranças, beleza? O muro do CT também, o CT da Almirante, amanheceu pichado, com ofensas aí, com protestos e xingamentos, principalmente ao presidente Alexandre Campelo e ao atacante Ribamar, que ontem perdeu 3 chances incríveis de gol, que acabaram fazendo muita falta ali para o Vasco se classificar. Falar um pouquinho aí também do técnico Ricardo Sapinto, que já está sendo muito cobrado. Notícias aí de que pessoas dentro de São Januário já pedem a cabeça do técnico português, que tem um aproveitamento vexatório à frente do Vasco. São 11 jogos, desses 11 jogos são 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Sendo desses 11 jogos aí, ele assumiu o time já com um momento conturbado, tá? E o time hoje na 17ª posição no Campeonato Brasileiro, dentro da zona de rebaixamento, eliminado ontem da Sul-Americana. O técnico Ricardo Sapinto vem aí num aproveitamento muito ruim, já sendo questionado por grande parte da torcida e internamente também em São Januário. Eu acredito que, dependendo do resultado do final de semana na partida contra o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, o Vasco uma partida muito importante, que o Vasco precisa desses 3 pontos, pela situação complicada que vive na tabela, hoje na zona de rebaixamento, e um resultado que não seja a vitória pode custar sim, no final de semana, a permanência do técnico português no Vasco da Gama. Aí eu pergunto a vocês, quero que vocês deixem aí no comentário aí, se caso o técnico português saia hoje, quem seria o melhor nome para assumir o Vasco da Gama? Porque, sinceramente, hoje no mercado, são poucos nomes no mercado aí. Hoje a torcida fala muito de Luxemburgo, né, voltar para o Vasco. Luxemburgo que fez um trabalho razoável para bom
no ano passado, mas só que eu acredito que seria impossível um retorno do Luxemburgo hoje a São Januário, até porque ele saiu num momento conturbado, saiu de um jeito conturbado, né? Uma briga com o Alexandre Campelo, que prometeu muita coisa e não cumpriu nada. Luxemburgo passou aí meses no Vasco e não recebeu nenhum salário. Então eu acredito que seria muito difícil o retorno do Luxemburgo aí a São Januário, beleza? Eu vou falar mais um pouquinho da partida de ontem, uma partida horrorosa, uma partida com muitos gols perdidos, uma partida que mostra que o elenco do Vasco, se não for o pior, é um dos piores dos últimos anos, com jogadores horrorosos, jogadores medíocres que não merecem vestir essa camisa. Ontem, para mim, aí, principal culpado, claro, que é a diretoria pelo planejamento errado, pela escolha errada dos jogadores que foram contratados, do técnico que foi contratado, mas infelizmente os gols perdidos na partida de ontem pelo Gustavo Torres e pelo Ribamar e a falha do goleiro Lucão custou muito caro. E a cobrança agora vai ser diretamente somente no Brasileiro. O Vasco agora não disputa mais nenhuma competição, só tem agora o Brasileiro pela frente, que terá fim somente em fevereiro, e todos nós da torcida estamos preocupados, porque passa jogo após jogo, rodada após rodada, e o time continua com o mesmo comportamento, com os mesmos jogadores, com o técnico Ricardo Sapinto insistindo num esquema de 3 zagueiros, que deu certo até em alguns momentos, mas em outros momentos foi usado de modo desnecessário. Ontem o Vasco tomou um gol aos 13 minutos do segundo tempo e ele só tirou um zagueiro para colocar um atacante aos 31 minutos, 32 minutos do segundo tempo. É um técnico que escala muito mal. Ontem não sabemos o porquê o Léo Matos começou no banco e ele colocou o Pikachu de titular. O Pikachu que assim, não teve nenhum erro, não teve nenhuma culpa no gol, mas é um jogador que não agrega em nada na partida do Vasco, um jogador que vive uma fase horrorosa, um jogador que se embola sozinho, que não consegue mais jogar. Falar também um pouquinho da dupla de ataque do Vasco. É inadmissível um time que já teve Romário e Edmundo, já teve duplas como Evaí e Edmundo, Romário e Euler, Donizete e Luizão e muitas outras duplas de ataque de grande sucesso na história do Vasco. O Vasco ontem, uma partida importantíssima da Sul-Americana, oitavas de finais, um torneio que, além do valor financeiro, um torneio importante, um torneio sul-americano que o Vasco não ganha desde 2000, entrar com uma dupla de ataque com Gustavo Torres e Lucas Ribamar. É inadmissível os dois jogadores, não só eles, mas como jogadores como Pikachu, jogadores como o Henrique, jogadores como o Neto Borges, jogadores como Carlinhos, Marcos Júnior. É inadmissível esse tipo de jogador continuar jogando com a camisa do Vasco. A gente fica triste e revoltado com o momento que o Vasco está passando. E o pior é que a gente não vê perspectiva de melhora. O presidente Alexandre Campelo, que sabe que já não vai ser mais presidente a partir do dia 15, parece que está cagando para o time do Vasco. A ele não interessa. Parece que ele só está aguardando o barco afundar para pular fora e jogar na mão do próximo presidente. É inadmissível. E eu faço aqui também um desabafo para a torcida do Vasco, cara. Nós, torcedores do Vasco, teve protesto em São Januário, na terça-feira, teve protesto ontem, antes do jogo, depois do jogo. E eu venho aqui falar com a torcida do Vasco, cara, que não está sendo suficiente. Não adianta 50, 60 torcedores ir lá na porta de São Januário e protestar. Nós somos 20 milhões de vascaínos.
E enquanto o Vasco se afunda, esses caras brincam e debocham do Vasco nas redes sociais. Então está na hora da torcida do Vasco fazer alguma coisa para isso acabar. Temos que dar um basta nisso. Temos que dar um basta em tudo isso que está acontecendo com o Vasco da Gama. Infelizmente, cara, o Vasco se tornou isso nos últimos 20 anos, sendo chacota dos outros clubes, chacotas dos rivais, chacota da mídia, e está na hora disso tudo acabar. Se a torcida do Vasco não entrar com o pé no peito dessa diretoria e continuar cobrando essa diretoria e exigir que essa diretoria trate com respeito nós torcedores, pode custar caro para o Vasco, entendeu? Se o presidente Alexandre Campelo continuar no cargo até dia 15 de janeiro, pode custar muito caro para o Vasco da Gama, porque infelizmente, do jeito que estão as coisas, independente do candidato que entre na próxima presidência do Vasco, independente se seja o Salgado, independente de seja o Levin, pode ser tarde demais. Pode ser qualquer um dos dois que entre no Vasco em janeiro, possa ser que já entre com um time praticamente rebaixado. E se demorar muito, não vai ter como fazer nada para o Vasco escapar de mais um rebaixamento. E, sinceramente, mais um rebaixamento para o Vasco possa significar aí o fim. O fim, porque a gente tem o exemplo aí do Cruzeiro na Série B desse ano e dificilmente volta para a Série A no próximo ano. E claro que nós não queremos que o Vasco se torne um Cruzeiro, né, cara? Então eu faço aqui um apelo à torcida do Vasco para a gente se unir, para a gente tomar as rédeas do clube, beleza? Porque o maior patrimônio do Vasco somos nós. Então hoje, mais do que nunca, a torcida do Vasco precisa da gente. O Vasco precisa da gente. Claro que a gente vai apoiar os jogadores, até porque não temos escolha, porque a janela de transferência já fechou e vai ser esse time até o final do Brasileiro. Entendeu? Vai ser esse time até o final do Brasileiro, não temos o que fazer, só temos que apoiar e cobrar. Cobrar esses jogadores para que eles possam se empenhar mais, porque é inadmissível uma derrota igual foi a de ontem, somente o Lucão sair transtornado, sair chorando, e os outros jogadores nem aí, como se tivesse tudo normal, só fosse mais uma derrota, mais uma eliminação. O Vasco não tem espaço para esse tipo de jogador. Esse tipo de jogador tem que jogar na Série B, jogar em clubes pequenos. O Vasco é lugar para jogador que pensa grande, jogadores que se incomodam com a derrota, jogadores que se incomodam em perder as partidas, jogadores que sintam o peso dessa camisa. Então é mais isso, é mais um desabafo. Peço para vocês aí que não acompanharam a live pós-jogo ontem, após o vídeo aqui, vai lá, acompanha a live. O Ivan e o Nino trouxe lá tudo sobre o pós-jogo, comentamos lá tudo sobre a partida de ontem, beleza? E peço para vocês mais uma vez não se esquecerem de se inscreverem aqui no canal, ativa aí o sininho de notificação, beleza? Vai lá no Instagram também, na nossa página lá, Universo Cruz Maltino, a gente posta lá um conteúdo bem bacana diariamente, notícias lá em tempo real, tá? Aí você que quer ficar por dentro de tudo que acontece no Vasco, sigam lá no Instagram também, a página lá, Universo Cruz Maltino, beleza? Qualquer notícia, a gente tá de volta aqui para informar, fiquem ligados, assine o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo, beleza? Uma boa tarde aí a todos aí, saudações vascaínas, tamo junto.